Então vamos lá. Vou colocar aqui o slide para vocês. Vamos começar aqui de osmose. Pronto, apareceu aí para vocês o slide? Todo mundo vendo? Sim. Pronto, ótimo. Então vamos lá. Deixa eu ativar aqui meu pincel. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre a osmose, tá bom? A osmose nada mais é do que um tipo de difusão. Também é um caso especial de difusão. Só que nesse caso, quem vai passar não é o soluto. A gente viu que na difusão quem passa é o soluto, né? Ele passa de onde? Sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Nesse caso aqui, quem vai passar é a água, tá certo? Ou seja, o solvente. E na osmose é o contrário. A água ela passa sempre da região menos concentrada para a mais concentrada, tá certo? É o contrário da difusão. Da difusão, o soluto passa do mais para o menos. Nesse caso aqui, a água passa do menos para o mais. Ok? Até aqui, tudo bem? Pronto, então vamos entender aqui como, tá certo? Então, estou vendo aqui essa figurinha, ó. As bolinhas em azul é a água e as bolinhas em verde seria o açúcar, por exemplo, glicose, né, que é o soluto, tá certo? O solvente é a água e o soluto é as partículas que estão dissolvidas ali. Então, você está vendo aqui, ó, que aqui, nessa região aqui, tem menos água do que aqui, ou tem mais água do que aqui. Então, a água sempre passa do menos concentrado para o mais concentrado, tá bom? Olha essa figurinha aqui, ó. Aqui nós temos as moléculas de água, em vermelho nós temos as moléculas do soluto. Nesse lado aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de soluto, tá certo? Então aqui, ó, a água sempre vai de onde tem menos para onde tem mais. Por que a água faz isso? Justamente para diluir o outro lado, para manter as concentrações iguais, tá bom? Então, por exemplo, quando você tem a passagem de água, toda vez que você ouvir falar em passagem de água por uma membrana, sempre da região menos concentrada para mais, isso é um processo de osmose. Ficou claro até aqui sobre a osmose? Sim. Pronto. E lembrando que a osmose também ela é um processo passivo, ou seja, ela não gasta energia, tá certo? Aí agora vamos entender o seguinte. Gente, existem 3 conceitos que vocês necessitam conhecer, tá? Olha essa figurinha aqui, ó. Aqui eu tenho a representação de uma hemácia, tá bom? Que é uma célula animal, tá certo? Percebam que a quantidade de soluto dentro da hemácia é igual à quantidade de soluto fora da hemácia. Estão vendo aqui comigo? Isso significa o quê? Que esse meio aqui é um meio isotônico. O que é um meio isotônico? É um meio onde a concentração do soluto dentro da célula é igual fora da célula. Nesse caso aqui, como as concentrações são iguais, a água ela vai entrar, mas ela também vai sair na mesma velocidade, ou seja, vai ter um equilíbrio, tá? Porque a água ela sempre vem de onde tem menos para onde tem mais. Como no caso aqui a concentração está igual, então ela vai entrar na mesma velocidade que ela vai sair. Então a célula não acontece nada com ela. Porém, se eu pegar uma célula animal e colocar numa solução hipotônica, o que é hipo? Hipotônica significa que fora está menos concentrado do que dentro. Vocês estão vendo aqui, ó, que dentro da célula eu tenho uma concentração maior do que fora. Então, o meio, ou seja, a parte de fora da célula, ela é hipotônica, ou seja, a concentração fora é menor do que dentro. Por que a célula está inchada? O que está acontecendo com ela? Hein, povo? A água não sempre vai de onde tem menos para onde tem mais? Se dentro da célula está mais concentrado do que fora, então a água ela vai entrar ou sair da célula? Entrar? Ela vai entrar, certo? Até porque, como a concentração fora está menor do que dentro, então a água sempre vai de onde tem menos para onde tem mais. E onde tem mais é dentro da célula. Então a célula vai começar a inchar, porque vai começar a entrar água, ela vai começar a absorver água por osmose. Agora, se eu faço o contrário, se eu pego uma célula e coloco no meio hipertônico, o que é um meio hipertônico? Significa agora que fora da célula tem uma concentração maior do que dentro. Como fora tem mais soluto do que dentro da célula,
aí ela vai começar a perder água por osmose, porque a água vai sair de onde tem menos, que é dentro da célula, para onde tem mais, que é fora. E aí a célula vai começar a murchar, a ficar murcha. Então ela vai começar a perder água, vai desidratar. Acontece isso aqui, ó. Se a solução for hipotônica, significa que tem menos fora e mais dentro. E aí a água vai entrar na célula. Se for isotônico, vai ser um equilíbrio, tá? Agora, se a solução for hipertônica, é porque fora está mais concentrado do que dentro. E aí a célula perde água. Tudo bem o que é uma solução hipotônica e hipertônica? Se você quiser, você pode até fazer uma experiência em casa para você provar isso aí. Se você pegar a alface e botar dentro de uma vasilhazinha, vasilha enxuta, seca, bote a alface dentro dela e jogue sal na vasilha. Você vai ver que com o tempo o alface vai murchar e a vasilha vai ficar cheia d'água. Por que isso acontece? Porque quando você jogou sal, o que é que aconteceu? Você fez com que o meio ficasse hipertônico, ou seja, tem mais soluto, tem mais sal fora da célula do que dentro do alface. Então a água vai começar a sair de dentro do alface, ó. O meio se tornou hipertônico. E aí o alface vai começar a perder água por osmose, ele vai começar a murchar. Tá bom? Deu para entender? Sim. Pronto. É por isso que a gente não pode beber água do mar. Porque se você bebe água do mar, a água do mar é muito salgada. O que é que vai acontecer com as suas células? Como você está bebendo muita água salgada, vai ficar mais concentrado fora da célula do que dentro. E aí suas células começam a perder água. E aí você fica desidratado. Porque o sal ele vai absorvendo, ele vai fazendo com que a célula perca água. Tá bom? Então, ok, o que é osmose? Passagem de água do meio menos concentrado para o mais. Tá bom? Só que a osmose ela acontece tanto na célula animal como na célula vegetal. Só que na célula vegetal tem uma pequena diferença. Olha só, se eu colocar uma célula animal no meio hipotônico, o que é hipotônico? Se é hipo, significa que fora está menos concentrado do que dentro. Então a célula vai começar a absorver água por osmose. A água vai começar a entrar dentro da célula. Se for uma célula animal, ela pode estourar de tanta água que entrou. Mas uma célula vegetal, ela não estoura. Por quê? Por mais que a água entre nela, lembra que eu falei para vocês que a célula vegetal tem a parede celular? Essa parede aqui, essa proteção, a célula animal não tem. Então, devido à presença da parede celular, a célula animal ela não estoura, porque a parede impede que ela estoure. Ela fica inchada, mas ela não estoura. Já a célula animal, como não tem parede, só tem a membrana, vai entrar muita água e ela pode romper. Tá certo? Ok até aqui? Sim. Então Sim. o processo ele acontece igualmente, tá certo? Tanto na célula animal como na vegetal. Porém, se a célula animal for colocada no meio muito hipotônico, ela pode romper. A vegetal não rompe por causa da parede, tá bom? E quando a célula vegetal fica murcha, a gente fala que ela está no estado de plasmólise, ela está plasmolizada, tá bom? Porque ela perdeu muita água. Já quando ela entra muita água na célula, ela fica no estado de turgência, ela fica túrgida, ela fica inchada, mas ela não estoura, tá bom? Bom, pessoal, e aí a gente encerrou os transportes passivos e agora a gente vai falar só de um transporte ativo. Lembra que o transporte ativo acontece com gasto de energia ou sem gasto? Com gasto de energia. Exatamente, né? No transporte ativo, você vai ter aí a passagem contra o gradiente de concentração. O que é que significa contra o gradiente? Porque o normal é o soluto passar sempre de onde tem mais para onde tem menos. Isso acontece naturalmente. Só que nesse transporte aqui, o que vai acontecer é o inverso. A célula vai forçar a substância a passar de onde tem menos para onde tem mais. Para que ela faça isso, ela vai contra o gradiente, ou seja, ela vai no sentido contrário. Então, para realizar esse processo, já que é o contrário, ela vai ter que gastar energia. E aí nós temos um caso de transporte ativo, tá bom? E o transporte ativo que a gente vai estudar é a famosa bomba de sódio e potássio. Tá bom? Como é que funciona essa bomba, esse processo nas nossas células, tá? É assim, na maioria dos animais, incluindo nós seres humanos, né, a quantidade de potássio dentro da célula é maior do que fora. Já o sódio é o contrário, tá? Ou seja, dentro da célula tem mais potássio do que fora. O que é que era para acontecer espontaneamente? O que é para acontecer com potássio? Se tem mais potássio dentro da célula, o normal é que ele saia ou que ele entre.
O normal é que ele saia. Por quê, Yasmin? Porque por difusão, o natural é sair de onde tem menos para onde tem mais para onde tem menos. Se tem mais potássio dentro da célula e tem mais sódio fora, o certo era o potássio sair, né, e o sódio entrar. Só que a célula precisa o contrário, ela precisa que o sódio, né, em vez de ficar fora, ele fique entrando. E o potássio, a célula quer que ele continue dentro. Então a célula vai ter que fazer o processo inverso. Para que isso aconteça, ela vai ter que gastar energia. Então a bomba de sódio e potássio, ela transporta sódio para fora e ela transporta potássio para dentro. Carlinhos, mas não já tem potássio dentro? Só que naturalmente esse potássio ele vai começar a sair. Então a célula vai fazer ele voltar, ela vai forçar ele a voltar, porque ela precisa que tenha esse equilíbrio dentro e fora da célula, tá bom? Então, gente, o que é que vai acontecer? Olha só, a bomba de sódio e potássio, ela funciona o seguinte, ó. Para cada 3 sódios que entram dentro da célula, tá certo? 2 potássios saem. Então tá aqui a bomba de sódio e potássio, tá? Deixa eu ver se ela funciona, que era uma animaçãozinha. Ó, então você tá vendo aqui, ó. Para cada 3 potássio que sai da célula, sódio, 2 potássios entram, tá certo? E para isso a célula gasta energia. A gente apresenta energia na forma de ATP. Deu para entender como é que funciona a bomba de sódio e potássio? Sim. Então ela transporta sódio para fora e ela bota potássio para dentro. Para cada 3 íons sódio que sai da célula, 2 potássios entram. E isso, como ela está fazendo o processo contrário, ela precisa gastar energia para que isso aconteça. Carlinhos, qual é a importância da bomba de sódio e potássio? Para você ter ideia, a bomba de sódio e potássio, ela mantém a quantidade de sódio e potássio em equilíbrio. E isso favorece, por exemplo, o transporte de impulsos nervosos por nosso cérebro. Nosso cérebro, ele consegue, o impulso nervoso, ele consegue passar pelos nossos neurônios graças ao funcionamento da bomba de sódio e potássio. Tá bom? Carlinhos, só existe essa bomba? Não, existem vários outros processos ativos, tá certo? Existe transporte de íons, existe bombas canais. Para você ter ideia, gente, algumas moléculas acabam até pegando carona nessas bombas. Por exemplo, o açúcar. O açúcar, que é uma molécula maior, ele acaba entrando juntamente com o sódio. Existem proteínas que ajudam o sódio a entrar de volta, e aí algumas moléculas de glicose acabam pegando carona, tá? Então isso é um exemplo de processo ativo. Tudo bem? Ok até aqui? Pronto. Sim. Eu tinha colocado uma animaçãozinha aqui, mas não ficou essa porcaria. Não sei por quê. Era essa animação aqui. Não funcionou dessa vez, não. Mas tudo bem. Era só pra você ver as moléculas entrando e saindo. Ah, agora funcionou a porcaria. Olha, só pra me desmentir. Tá vendo, ó? Gasta energia. E aí, ela faz com que o sódio entra e o potássio sai. Lembra que para cada 3 sódio que é transportado para fora, 2 potássio entra, tá certo? Ok aí, né? Sobre a bomba? Tranquilo? Sim. Alguém tem alguma dúvida, gente, até agora? Pode seguir. Pode. Pronto. Então, beleza. Então, vamos lá. E aí, gente, a gente encerrou os transportes, tá? E a gente vai falar agora sobre, a gente encerrou os transportes mais clássicos, digamos assim, né? Que acontece passando pela membrana. Agora a gente vai falar de um tipo de transporte que ele acontece por vesículas, ou seja, a célula, ela vai formar uma espécie de bolsa, tá? Que vai favorecer o transporte. O que a gente vai estudar agora é o que a gente chama de endocitose. O que é endocitose? Endo significa para dentro, tá certo? Para dentro da célula. Então, esses processos aqui, tanto a fagocitose como a pinocitose, primeiro, ambos são exemplos de endocitose. São exemplos de processos em que a célula vai colocar para dentro, ela vai englobar partículas para dentro dela. Por isso que o nome é endo, tá bom? Como é que funciona isso? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho o núcleo da célula, eu tenho o citoplasma, tá? E aí, o que é que acontece? Aqui eu tenho uma bactéria, por exemplo, e aqui a membrana plasmática ela vai começar a formar uma espécie de pés, como se fosse 2 pés. A gente chama isso aqui de pseudópodes, tá? E aí ela vai formando esses pés, como se fossem umas garras, e ela vai engolindo a bactéria. E aí quando ela engole, ela forma essa bolsa,
tá? Ela traz essa bactéria para dentro da célula para ela ser destruída, tá certo? Essa bolsa que se forma é chamada de fagossomo, e esse processo que forma esses, como se fossem esses pés falsos, né, para formar essa bolsa, literalmente como se fosse engolindo, é chamado de fagocitose, tá certo? Deu para entender o que é fagocitose? Sim. Pronto. Quem é que realiza? Quais são as células que fazem fagocitose? Principalmente as nossas células de defesa. Quando algum micro-organismo invasor ataca as nossas células, né? Os nossos macrófagos, as nossas células do sistema imunológico, eles acabam fagocitando, ou seja, engolindo aqueles micro-organismos. E como é que eles engolem? Formando essas espécies de pés aqui, né? Que a gente chama de pés falsos, e literalmente engolindo a partícula, tá? E isso é chamado de fagocitose. Já a pinocitose, lembrando, tá, gente? A fagocitose ela serve para partículas sólidas, tá certo? O processo de fagocitose são para partículas grandes, que não conseguem passar pela membrana pelos processos de fusão e nem pela bomba de sódio e potássio, e aí eles precisam ser literalmente colocados para dentro. Então, isso aqui se aplica a sólidos, tá certo? Moléculas maiores, moléculas grandes. Já quando é moléculas de líquidos, pequenas partículas líquidas, o que é que vai acontecer? Aqui agora é a pinocitose. Qual é a diferença? Em vez de ela formar uma espécie de garra, né, de mãos, de pés ali que vai engolir a partícula, ela vai começando a formar o quê? É como se ela fosse formando um buraco. Vai formando um buraco, vai formando um canal, né, as partículas mais menorzinhas, elas vão literalmente caindo dentro do buraco até que esse buraco se fecha, tá? E aí forma uma bolsa também, só que agora nós vamos chamar essa bolsa de pinossomo, porque eu estou me referindo a um processo de pinocitose. Fagossomo é na fagocitose, ele engole. A pinocitose não, é como se a partícula estivesse aqui na membrana e a membrana ela vai afundando até formar uma cavidade e aí essa bolsa se fecha. Deu para entender a diferença de pinocitose para fagocitose? Sim, mas Carlinhos, eu tenho uma pergunta. Diz, Yasmin. Qual é o processo mais demorado de endocitose? Da endocitose, Mais para destruir a pinocitose ela demora um pouquinho mais, porque vai se formar ali o canal, tá? A fagocitose ele já engole ali bem mais rápido, tá certo? Sim. Pronto. Ah, e outra coisa, viu? Aproveitando a fala da Yasmin, a fagocitose geralmente são para partículas sólidas, a pinocitose geralmente são para partículas líquidas, são para partículas menores, tá certo? Gente, gravem isso aqui, tá? Aprendam isso aqui, porque na nossa aula de organelas, quando a gente for estudar as estruturas celulares, a gente vai voltar nesse tópico aqui, tá certo? Então, endocitose é o processo que a célula utiliza para englobar partículas, seja por fagocitose ou por pinocitose. E eu esqueci de colocar um aqui, mas também é importante, assim como a célula coloca partículas para dentro, a célula também elimina algumas substâncias. O processo de eliminar as substâncias, né, ela vai formando bolsas e essas bolsas se abrem na membrana e joga fora o que não presta, é chamado de exocitose. Então, endocitose é para dentro e exocitose é o processo da célula expelir, expulsar substâncias para fora dela. Tudo bem? Ok? Então, nós temos tanto a endocitose como a exocitose. Só que a exocitose é para fora, tá? Cuidado, fagocitose e pinocitose são exemplos de processos de endocitose, tá? Exocitose é o contrário, é para fora, tá bom? Pois bem, meus queridos, então para encerrar, nós vamos aqui falar um pouquinho só sobre as paredes celulares, tá? Existe uma estrutura, como eu falei para vocês, lembra das células dos vegetais, né? O fato dela não estourar é justamente porque ela tem uma parede celular. Então, além da membrana, você tem a célula, tem a membrana, e além da membrana, algumas estruturas, então aqui a célula, tá? Aí você tem a membrana bonitinho, e além da membrana, algumas delas também possuem uma parede, que vai proteger ainda mais essa célula, tá? Os animais não têm parede celular. O que os animais têm é uma estrutura chamada glicocálix, que também protege ali a membrana, tá? Mas eu vou focar aqui nas paredes celulares. Então, são estruturas presentes em células de bactérias, plantas e alguns fungos, tá? A composição da parede celular ela é variada, ela muda de acordo com o organismo, tá bom? Gente, pergunta, a parede celular ela fica antes da membrana ou depois?
Ela fica abaixo da membrana plasmática ou depois da membrana plasmática? Antes? Antes? Opa, ó, olha a figurinha aqui, ó. Célula, membrana. Depois da membrana é que nós temos a parede. Então a parede celular, ela é um envoltório externo à membrana plasmática, tá certo? É como se a casa fosse a célula, aí as telhas fosse a membrana, aí você colocasse um telhado extra, uma proteção a mais, tá certo? Seria a parede celular. Então vamos lá, qual é a função da parede celular? A principal função é proteger a célula e dar estrutura, dar forma, né? Deixar a célula mais, digamos assim, com uma estrutura melhor, com um formato melhor. E também controlar a entrada de água, né? Para a célula não estourar de tanto água que entra por processo de osmose. Então ela tem essa função. Então vamos lá. As bactérias, a parede celular das bactérias, basicamente ela é composta de uma substância chamada peptidoglicanos, tá? Que na verdade é uma mistura de glicídios aí, de carboidratos e proteínas. Já a parede celular das plantas, ela tem uma composição basicamente de celulose. Por isso que a gente chama de parede celulósica, tá? Já a parede celular que protege as células dos fungos, ela é composta de quitina. Então, cuidado com a composição da parede celular. Quitina predomina nos fungos, tá? Celulose predomina nas células vegetais e os peptidoglicanos compõem as paredes celular bacteriana. Tudo bem? Ok até aí? Sim. Pronto. E aí, gente, uma curiosidade aqui para vocês, existem algumas bactérias, né, que vocês estão vendo aqui, ó, que você tem aqui a membrana plasmática, tá vendo a membrana bonitinha, e acima da membrana nós temos a parede celular. Só que existem bactérias que além da membrana e além da parede celular, elas ainda têm uma capa a mais de gordura, outra membrana de gordura protegendo ainda mais. E aí, um médico, né, chamado Graham, ele conseguiu fazer um teste de coloração para diferenciar as bactérias. Então, as bactérias que só têm a parede celular, elas retêm uma coloração, tá? Já as bactérias que além da parede celular ainda tem essa capa de gordura, elas não conseguiam reter a coloração violeta, elas ficavam avermelhadas. E aí ele chamou de bactérias gram-negativas, aquelas que não têm essa capa de gordura, né? E as bactérias que reagem ao corante, ele chamou de bactérias gram-positivas, tá bom? E aí você tem o teste para identificar qual é o tipo de bactéria, se é uma bactéria que tem uma proteção a mais, né, que são as gram-positivas, ou se são as bactérias que não têm essa capa de gordura, que são as gram-negativas. Isso é o famoso teste de Gram, tá bom? Porém tem exceções, tá? Por exemplo, a bactéria da tuberculose, ela não reage ao teste Gram, ela não muda de cor de jeito nenhum. Mas a maioria das bactérias acaba reagindo a esse teste. E aí você consegue já diferenciar se é uma bactéria gram-negativa ou gram-positiva. Tá bom? Só uma curiosidade que eu trouxe para vocês, ok? Sim. Pronto. E aí, gente, nós encerramos por aqui, tá? Aqui eu coloquei só para vocês verem a parede celular das células vegetais, né? As plantas, elas têm essa parede aqui, essa estrutura aqui chamada lamela média, e essa estrutura aqui vai se formando a parede celular. Entre uma célula e outra, as células vegetais, elas se comunicam entre si por essa abertura aqui, ó, que é chamada de plasmodermos. Os plasmodermos são esses canais aqui de comunicação de uma célula vegetal com outra, tá bom? Então, deixa eu descartar aqui. Então, meus queridos, nós encerramos por aqui, tá? A parte de membrana plasmática. Deixa eu vir voltar aqui para vocês. A gente encerra o capítulo de membrana plasmática aqui. Então, vamos só recapitular o que foi que a gente viu aí, né? A gente viu a composição da membrana plasmática. Vimos o modelo do mosaico fluido, né? Vimos que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Vimos os transportes que acontecem na membrana. Transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada, osmose. Transporte ativo, bomba de sódio e potássio. E nós vimos os transportes por vesícula, né? Ou seja, que se formam ali as bolsinhas, que é a endocitose, fagocitose, pinocitose e exocitose. E nós encerramos aí com os envoltórios externos, tá? Que no caso é a parede celular. Ok até aí? Tudo tranquilo? Grazi, ok? Sim. Evelyn? Sim. Kaique, ok? Julie? Tranquilo?
Pronto. Então, gente, a gente vai fazer atividades, eu vou passar atividades para vocês na próxima semana, tá bom? Nós vamos ainda fazer uma aula a próxima aula da gente já tá lá no Classroom. Inclusive, vamos só explicar aqui para vocês uma coisa, tá? Houve uma confusão nos horários, tá? Eu peço desculpa para vocês, mas todo mundo erra, todo mundo é humano aqui, inclusive vocês também erram várias vezes, eu também erro. Eu me confundi com os horários porque eu fiz baseado na grade antiga, tá? Não foi a Vitória que errou, tá certo? Eu vi lá alguns comentários de alguns alunos em relação à Vitória. Gente, parem com isso, tá certo? Todo mundo aqui, vocês têm noção da quantidade de coisa que a gente está fazendo. Vocês só entram na aula e assistem, é maravilhoso. Mas a gente que é professor, não. Então a gente tem que gravar a aula, tem que fazer TD. A gente às vezes passa noite e noite tendo que ajeitar material, porque não é só uma turma, a gente tem mais de 6 turmas. Então assim, é muita coisa para fazer e a gente acaba às vezes se confundindo, tá? Então, assim, perdoem, mas entendam que todo mundo é humano. Todo mundo é passível a erro, tá certo? Mas a partir da próxima semana, todas as aulas já estão no horário correto. Inclusive as minhas, eu já coloquei tudo de acordo com o horário que vocês receberam, tá? Então as aulas ao vivo vai estar lá bonitinho, de acordo com o horário que vocês receberam na grade de vocês, tá certo? Então a gente vai encerrar por aqui. Nós terminamos já o nosso